Boa noite, irmãos. Feliz sábado. Então, eu já tinha vindo aqui, mas quando você passa aqui na frente, você está olhando, né? Você não olha para cá, né? Para cima. Eu já passei umas 2 vezes na frente da igreja. Foi quando teve acampamento. Não sei se o acampamento que o pessoal está se reunindo é o mesmo local, aonde passa, que tem uma água assim, passando, e você passa por uma pontezinha, é o mesmo local, será? Oi? É lá. Aí depois que passa a pontezinha por baixo d'água, aí o carro é premiado. É esse lugar? Ah, esse. E tava eu, minha esposa e o pai e a mãe dela. E o carro tava. Mais umas coisinhas, aí o carro passou ali. Eu nem sei como é que eu cheguei lá. Aí na volta foi mais fácil que você suja o pneu e depois você limpa na água de volta. Aí fica tudo, né? Tá tudo certo. Irmãos, eu sou pastor, então, Elias, do distrito do Limoeiro, né? Limoeiro, Limeira, as duas do Brilhante e a Paciência. Tinha o Itaipava, mas aí o Itaipava, a gente abriu o grupo lá. Tinha um grupinho no Itaipava, só que ele fechou em 2001, acho. Aí foi reaberto, esse é o terceiro ano, acho. Tá entrando no terceiro ano. Abrimos lá. Em menos de um ano, não, em menos de 2 anos, já tem Clube de Desbravadores e Aventureiros. Então é um grupo. Eu eu fui pego de surpresa quando disseram assim, esse grupo agora pertence a Itajaí. Eu disse, poxa vida, agora que a gente estava... Mas Deus sabe tudo. Ele disse, não, agora você vai lá e tenta abrir outro grupo. Mas é isso, a gente está tentando também ali na Unifeb, né, abrir um local ali estratégico no Santa Terezinha, porque o grupo que tinha no Santa Terezinha, ele fechou e reabriu no Nova Brasília. Então Santa Terezinha ficou sem. E eu peço para os irmãos que orem para que a gente possa abrir um local ali para atingir aquele bairro. A minha esposa está aqui também, a professora Camila ali atrás, então, sempre acompanhando. E a gente, então, está indo para o terceiro ano ali. Né, o pastor Reinaldo, que já foi pastor também, né? Pastor de vocês, já foi pastor lá. E, na verdade, está no quarto ano agora, né? É quatro, um ano a menos a gente lá. Irmãos, eu agradeço, então, o irmão Vimar pelo convite. Ele conversou comigo realmente lá no Bom Retiro. E a gente estava passando lição, acho que era a penúltima, última do Apocalipse, né? Uma lição muito boa. Essa também agora de Efésios também é uma lição. Oi. Veio lá do Cedrinho? Ó, seja bem-vindo. Bem, obrigado. Está aqui com a gente. E então eu me lembro dessa parte onde é bem confusa a questão do selo e do selo de Deus, né? A gente vai começar então abrindo nossas Bíblias em Apocalipse 14, porque eu acho que a gente pode entender mais sobre essa questão do selo. Tem 2 textos no Apocalipse que falam sobre o selamento. E esse é o texto número 2 ali. 2 textos mais claros. Apocalipse 14, o verso 1, diz assim: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então, aqui já mostra que o selo de Deus, a gente chama de selo de Deus, mas a gente percebe que, na verdade, é a marca de Deus. É a marca porque essa marca, isso que vai estar na fronte das pessoas, tem 2 características. É o nome do pai e o nome do filho. A pergunta é, onde que entra o Espírito aí, né? É justamente quem coloca isso é o Espírito. Então, quem vai fazer o selamento é o Espírito. Aí, para saber quem tem realmente, quem recebeu o selo de Deus, o poder do Espírito Santo, é quem tem essa marca. Entende? Então, todo momento na Bíblia, você vai ter o povo de Deus com algum tipo de marca que vai diferenciar eles. Ou algo do tipo, por exemplo, você tem Gideão, a escolha dos 300, como é que era? Vocês lembram? Teve uma marca, tinha algo para fazer diferente. Vocês lembram o que era? Isso, tinha aquela forma. Então é um comportamento. Quando você vai lá para o Êxodo, na 10ª praga, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que marcar.
Quando você vai para Ezequiel 9, ele manda o anjo assinalar, a gente vai ver depois, assinalar. Então, o sábado ele é uma marca. Nesse momento aqui, ele representa, pelo Espírito Santo, o selo. Mas, nos últimos momentos da história. Deu para entender isso? Em cada momento da história, nós temos uma marca, através do Espírito Santo, que faz esse selamento. Em 1517, o selo de Deus, a marca de Deus, era a mensagem de justificação pela fé, que Lutero trouxe. O sábado ali não era uma controvérsia. Ali o que era? Era a justiça pela fé. E as verdades, então, vêm vindo e elas vão fazendo diferenciação entre o que é o povo de Deus, não. Mas o último grande dilema vai ser o sábado e o domingo. Por isso, o domingo não é a marca da besta ainda. A gente não pode falar que o domingo é a marca da besta porque ele não se tornou ainda algo que vai confrontar, a não ser teologicamente, mas legalmente, pela lei, ainda não é. Então, o domingo só se torna a marca da besta quando houver um decreto. Né? Aí sim, aí se torna então a marca, porque é a imagem da besta. Quem dá o decreto, inclusive, é a imagem, não é a besta. A besta ela não dá esse selamento. Mas a gente vai vendo aos poucos aqui. Agora, interessante. A marca de Deus tem essas duas características. Mostra Deus como criador e mostra Deus como... O que vocês acham aqui? Redentor, exatamente. Agora, qual é o único mandamento que tem essas duas características de Deus? O quarto mandamento? Tá, então vamos lá. Êxodo 20, né? O verso 8 até o 11. Qual é a justificativa que Deus diz para guardar o sábado? Criador. Tá, e como é que eu mostro ele como redentor? Exatamente, Deuteronômio 5. A justificativa é outra, né? Nas duas versões dos mandamentos, o único mandamento que muda é o sábado. Deuteronômio 5, a justificativa é porque ele tirou eles da onde? Do Egito. Qual que era o símbolo dali do livramento que eles tiveram que comemorar? A Páscoa, Cordeiro. Então, Redentor. Então, o sábado mostra Deus depois do pecado, né? Antes do pecado, o sábado era um memorial somente da criação. Mas com a vida do pecado, ele se torna também o símbolo do descanso, né, do pecado. Então, o sábado, ele tem tanto Deus como Criador e Deus como o que aqui, ó? Cordeiro. Interessante, então, o sábado tem descanso do pecado. Do pecado. Não é do trabalho, é do pecado. Não é do pecado. Também do pecado. Mas veja, do pecado, porque, veja, o trabalho, existe 3 instituições criadas antes do pecado. 3 instituições. Essas 3 instituições, elas demandam os 10 mandamentos. Então, às vezes, as pessoas gostam de dizer o seguinte, não, a lei, ela apareceu só no Sinai. Não. A lei aparece lá no Gênesis 1 e 2. Os 10 mandamentos aparecem lá. Só que eles aparecem nas 3 instituições. A primeira instituição que Deus criou foi a família. Você tem vários mandamentos de família, por exemplo, honra teu pai, voltado para a família. Você tem, por exemplo, não há do família, casamento. Entende? Aí você tem o sábado. E aí no sábado você tem Deus como criador. Deus não deu uma imagem, né? Não, só existe ele como Deus, primeiro mandamento. Não tem uma imagem, Deus não adorar, está dentro do sábado, isso também contém. O nome de Deus está onde? No quarto mandamento. Não tomarás o nome de Deus. Então, os 4 primeiros mandamentos, eles vêm da instituição sábado. Aí, pastor, e o trabalho? Porque Deus disse assim, para ele cultivar e guardar o trabalho. Só que não era para ter cansaço. Aí é consequência do pecado. O trabalho era apenas para que ele tivesse o seu cultivo, não trabalhar para os outros. Aí você tem, não cobiçarás o quê? As coisas, porque o trabalho é uma bênção, então você não fica cobiçando, trabalha. Entende? Tem os outros mandamentos também, o não matarás, vai tanto para a família como também para o trabalho. Trabalho suficiente, não seja vicioso. Isso, equilíbrio. Aquele do décimo, não tem isso também? O décimo lado. Exatamente. Tem também a adição, quando quer algo que não precisa. É o não cobiçarás. Mas não entrou não entra a adição também nesse ali? Entra. São 2 para o trabalho, 3 ou 4 para a família e os outros, os 3 primeiros com o quarto seria para ele. Então, as 3 instituições você tem os 10 mandamentos.
E os 10 mandamentos, eles são um resumo das 3 instituições que pega todos os mandamentos de Cristo. Só que aí eu precisar de mais tempo. Você pega os mandamentos de Cristo, eles não estão bem explícitos no Antigo Testamento. Entende? Você não tem muito, mas depois você vai ter, por exemplo, ide por todo mundo, né? Então, é um mandamento, né, no Novo Testamento. Não tem, aparentemente não tem isso na lei, mas tinha. Tinha isso, quando ele fala assim, crescer o quê? Encher a terra. Era para encher a terra, para chegar em todo mundo. Mas assim, precisa de mais tempo para a gente pegar. A lei sempre, os 5 primeiros livros da Bíblia estão contidos em todo o ensinamento de Cristo. Por isso que ele disse que ele veio e cumpriu o quê? Porque estava o princípio e a raiz ali. Bom, amigos, eu não sei se deu para explicar. Então, mais uma vez agradecendo o convite, né? O pastor William esteve aqui com vocês também, né? Que eu já tive lá no Guabiruba Sul, né? Então vocês também têm a gente sempre brinca que o pastor William é um megacéfalo também. O que ele falou? Ele falou sobre a imortalidade da alma? Sobre a morte? Isso também. Então, vocês estão craques. Eventos finais. Queridos, a gente vai ali para... Quando se fala em eventos finais, os sinais, né? Se fala, eventos finais tem a ver com os sinais também, os últimos sinais. A gente vai para Mateus 24, a gente vê Cristo respondendo 3 perguntas. Né? Em Mateus 24, se vocês quiserem acompanhar rapidinho, a gente vê Cristo respondendo, na verdade, 3 perguntas. Um pouquinho antes ali, o capítulo 23, o verso 37, Jesus fala sobre Jerusalém. Jesus ele estava dentro do templo. Isso aqui, irmãos, é a forma de você pegar sempre o contexto. O contexto bíblico ele vai ajudar a interpretar o texto, que a gente chama do capítulo. E aí você vai ter uma base de entender o que o autor está querendo dizer. Porque qual que é o grande problema hoje na igreja? É pegar algo que está acontecendo, algum evento, por exemplo, vamos pegar a guerra da Ucrânia, e tentar achar algo que pareça com a guerra da Rússia e da Ucrânia na Bíblia. E isso aconteceu muitas vezes na igreja. E por várias vezes vocês vão ver gente marcando a volta de Jesus, ou dizendo que isso é algo profético que se cumpriu. Só que isso aí chama de alegoria, tentar encaixar algo dentro da Bíblia. E às vezes as pessoas acabam desacreditando na própria Bíblia, porque ele tentou encaixar um evento dentro do contexto profético. Então, qual que é a maneira certa de estudar a profecia? É você estudar o texto e ver o paralelo dele com o Antigo Testamento. Então, a forma correta, inclusive, que a igreja teve e foi desenvolvendo ao longo do tempo, foi a partir de 1950. Teve um homem chamado Louis Verry, um pastor adventista. E ele fez um estudo sobre Armagedon. E ele então descobriu, porque até 1950, vocês já viram aquele livro do Apocalipse que tem 4 cavaleiros na frente, um capa azul? Tinha um capa azul e um capa vermelha? Já viu? É do Roy Anderson, está escrito assim, Roy Anderson. Então, aquele Roy Anderson, ele pegou todo o estudo do Uriah Smith. Tem o Uriah Smith? O Uriah Smith foi o primeiro adventista a escrever sobre profecia. Esse do Roy Anderson, né? É tudo do Uriah Smith. Do Uriah Smith, né? As profecias de... Isso. Então, o Uriah Smith que pegou aquilo tudinho. E aí, até aquele momento, achava-se que o Armagedon, que tem ali em Apocalipse 16, na sexta praga, achava-se que é uma terceira guerra mundial. Ali no meio, ali na Turquia, com os muçulmanos. Aí, sempre eles esperavam uma terceira guerra mundial, né? Depois, até 1950, né? Não tinha nem a primeira, né? Com Ellen White. Depois teve a primeira, teve a segunda, então diz, olha, vai ter uma guerra mundial. O Louis Verry veio e disse, não tem nada a ver com uma guerra de humanos, mas é uma guerra, ao final de uma guerra espiritual. Ele pegou aquele texto com Isaías, com Daniel, e ele provou que esses eventos que ocorreram na história demonstram a explicação para Daniel, para Apocalipse. Então, qual que é o certo? Você vai pegar o texto do Apocalipse, pega os símbolos e vê se esses símbolos estão ligados no Antigo Testamento. Então, aquele evento do Antigo Testamento, micro, ele vai ser um maior evento macro no Novo. Então, por exemplo, você vai ter o livro de Joel. Lá no livro de Joel, você tem o Vale de Josafá.
Lembra? O vale do Josafá era o seguinte, o povo de Deus estava onde? No vale. E os inimigos estavam onde? Aliás, desculpa, o povo de Deus estava no pico do monte. E os inimigos estavam onde? No vale. Então, quando você vai para Apocalipse 14, os 144 mil estão onde? A gente acabou de ler. Estão no monte. E os perdidos? No vale. Por isso que você tem duas colheitas. Uma colheita que é do trigo, ele vem com a foice, é dos justos. E depois você vai ter das uvas, que ele vai esmagar, que é os ímpios. Só que isso está lá em Joel. Se você entender o livro de Joel, o que aconteceu no passado, você vai entender o que vai acontecer no futuro. É isso. Toda vez que tu dá profecia, é isso. Você pega aquele evento, vai lá no passado, vê como aconteceu, aí você vai entender no futuro. E aí, hoje existem pouquinhas coisas que a gente não conseguiu ainda, ou melhor, alguém acha que não conseguiu, deve ter alguém que já estudou na Bíblia, que consegue ver já o Apocalipse quase todo cumprido. Ou o que vai se cumprir. Entende? Deu para entender ou ficou confuso? Então, você vai pegar os símbolos do Apocalipse e tentar ver os acontecimentos do Antigo Testamento. E aí, baseado nesses acontecimentos, você volta para cá. É tudo símbolo. Quando você vai para Apocalipse 13, você tem a besta do mar. A besta do mar tem o quê? Ela tem partes de leão, partes de urso e parte do quê? Leopardo. Para você entender Apocalipse 13, ele está dizendo assim, volta para Daniel 7. Entende? Aí você volta para Daniel 7, onde tem os animais, aí, entendendo Daniel 7, você volta com o olhar agora para o Apocalipse 13. Aí consegue entender. Porque você está ligando trecho com trecho. Aí é bíblico. Não pegando uma notícia de jornal e querendo encaixar dentro da Bíblia. Aí não vai dar certo. Bom, e então Mateus capítulo 23, Cristo está dentro do santuário. E ele olha para a cidade, para Jerusalém, e ele então fala que vai ser destruída. E que ele quis juntar o povo. Quis juntar um povo como uma galinha quer juntar o quê? Os pintinhos, né? Isso aqui é uma profecia. Lá de Deuteronômio. Lembra do Monte das Bênçãos e da Maldição? Isso aqui é a profecia, ó, tá vendo? Estou voltando, mas sempre fazer isso. Cristo disse o seguinte: se vocês me obedecerem, vocês estarão sempre juntos. Se vocês desobedecerem, eu vou espalhar vocês. Aí você pega Israel, o reino do norte, foi espalhado pelos assírios. O judeu, pelos babilônios. Quando foi que eles voltaram a ser uma nação de novo? 1900 e quanto? 1948. Israel voltou a ser uma nação. Agora eu pergunto para vocês: judeu não tem em todo lugar? Profecia. Até hoje estão espalhados. Voltaram a ser nação. Não, 1948. Foi o dia que eles venceram a guerra dos povos árabes e conseguiram ser reconhecido pela ONU como uma nação novamente. Porque até 1940... O povo de Israel. Uhum. Isso. Eram judeus que estavam em outros países, morando ali. Entende? Só a partir de 1948 é que eles voltaram a ser uma nação. Eles tinham sido uma nação, mas sempre sob jugo grego, sob jugo romano. E depois teve a outra diáspora, né, que foi no ano 70, quando foi invadido o templo. Foram espalhados de novo. Só Deus sabe onde foi parar judeu. Uhum. Aí depois para... Oi? Continua. A maior parte dos judeus hoje, os mais ricos, são os judeus que estão nos Estados Unidos, são os sionistas. Aí, porque de onde vem esse nome sionismo? É o de Sião. Eles têm a ideia de que Sião é lá a terra escolhida e que os Estados Unidos têm um papel de ser o novo Israel. Mas é outra história. A ideia... Oi? Não, eles tratam como povo. Existem várias denominações dentro dos judeus. Existem judeus que creem no Messias, mas não como o Salvador, mas o Messias um homem. Existem judeus... É igual... continua, só que outros nomes. É que tinham várias facções, né? Os fariseus, os saduceus, os zelotes, inclusive o Barrabás era zelote, né? Então, eles são divididos assim.
E eles têm hoje o que afasta os judeus do adventismo, porque é muito parecido, é a cabala. Porque eles têm muita coisa com misticismo, né? E é muito atraente a cabala, se você for estudar, né? Se você não... você fica fascinado. Mas é místico aquilo ali. Então essa parte aí foi desde lá dos gregos, quando Alexandre o Grande estava, que os judeus helenistas da diáspora foram para lá. Aí acabaram estudando aquilo, quando voltaram, né? Volta ali já meio... Isso, foi tudo dos gregos. Eles aprenderam tudo dos gregos. Lembra? Alexandre o Grande quase conquistou o mundo? Então, os judeus que lá da Babilônia... Vocês lembram quantos voltaram quando Neemias e Esdras foram reconstruir? Foi poucos. Na verdade, a maioria não quis nunca mais voltar. Então, foi 50 mil só. E tinha muitos. Na segunda vez, só 5 mil. A gente fala aí, quando vê a história da Esther, se eles tivessem voltado todos, tinha evitado aquele... Possivelmente. Uhum. Isso. Só que eles ficaram ali. E aí, quando eles voltam, já voltam com uma cultura grega, né? Porque a cultura grega, para o mundo, era como a cultura americana para a gente. Tanto que a gente fala inglês, né? Tem muitas coisas que a gente fala inglês. Pizza italiano, né? Hot dog, isso. É o próprio, a internet, né? É um nome em inglês. Né? Então, várias coisas. Mas vamos lá. Então, Jesus estava aqui dentro do templo. E ele olha para lá e é destruído. Aí, o verso 1. Tendo Jesus saído de onde? O verso 1 do 24. Tendo Jesus saído do templo... Então, ele estava dentro do templo, falou da cidade. Agora ele vai fazer o contrário. Tendo Jesus saído do templo e retirando-se, quando se aproximaram dele os discípulos, seus discípulos, para lhe mostrar construções do templo. Primeiro Jesus falou da cidade. E aí a gente tem que entender que o olhar dos discípulos, eles foram educados na cultura judaica. Então, a cidade para eles eram aquele povo lá do Antigo Testamento. Deus abençoou, nós somos o povo da aliança. Agora... Primeiro ele deu ali no rins, no fígado, né? Vamos dizer. Agora ele vai no coração agora, que é o que eles mais tinham orgulho. No templo. Ele vai no templo. Aí o verso 2. Ele, porém, lhe diz: vocês estão vendo o templo? Não, vocês veem tudo isso que vocês adoram, que vocês colocam acima de Deus, o templo? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedras sobre pedras, que não sejam edificadas. Aí Jesus vai no templo, aí pronto, dá uma confusão, porque eles aprenderam que o templo era algo sagrado e magnífico, e Jesus vai lá e diz que não vai sobre a pedra. Que a cidade vai ficar... Aí disse, agora... Jesus desconstruiu toda a teologia que eles tinham. Jesus desconstrói. Na verdade, o que Jesus faz mais aqui é desconstruir tudo de errado que eles aprenderam. Porque durante muito tempo eles desconstruíram, vamos dizer assim, tudo que era certo. O sábado eles destruíram com o sábado. O sábado, que era para ser um dia de prazer, era um inferno, vocês percebem ali. A pessoa não podia nem carregar um pano, tinha que costurar, não podia cuspir. Jesus veio e mostrou que era um dia de bênçãos, que ele é o Criador, tanto que ele faz o quê com a vista lá do homem? Ele reconstrói, ele mostra, do barro, ele cuspiu, pegou, molhou, assim, e do barro eu vou mostrar como eu sei fazer a vista de novo. Eu vou fazer esse coxo ser curado, entende? Jesus mostra que ele é o Criador. E Jesus vai mostrando o real sentido. Pena que tem amigos evangélicos que não entendem isso, né? Que Jesus estava dando o real sentido que foi desconstruído. E aí ele começa, no verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele discípulos, em particular, e lhe pediram. Diz-nos quando sucederão essas coisas. Eles estão perguntando, quando que Jerusalém vai ser destruída e quando que o templo vai ficar em pé? É isso que eles querem saber. Que sinal haverá da tua vinda? Porque ele já tinha falado que ia embora. Então, quando é que você volta? E ele pergunta, e quando é que vai tudo? Se eu falar que vai acabar tudo, né? Então, quando vai? São 3 perguntas. Aí Jesus começa respondendo a primeira, depois ele volta para a segunda e vai respondendo. Entende? Por isso que você vai ver muito misturado as coisas. Tem momento que ele fala do templo. Que quando o templo vai ser destruído, que ele fala assim, olha, cuidado. Quando o templo for destruído, prestem muita atenção. Tomara que não seja no sábado. Porque o que ia acontecer com o templo no sábado? Fechava? Fechava. Fechado. É porque no tempo de Neemias, se você for em Neemias 13, o Neemias chama todos os líderes judeus que eles estavam vendendo no sábado. Vendendo e comprando. Aí o Neemias falou assim, o seguinte agora, deu pôr do sol, fecha esse negócio aqui, ninguém entra, ninguém sai. Para parar com esse negócio de estar vendendo e comprando no sábado. Então fechava no sábado. Por isso que eles
Se fosse fugir no sábado, estava fechado o portão. E no inverno, né, era nas montanhas. O que eles fazem, os discípulos de Jesus? A invasão foi no ano 70. No ano 66, ó, só foi embora, 4 anos antes. Entende? A Ellen White pega isso aí, Ellen White, e ela joga para os nossos eventos. Olha. Quando vocês verem que está perto, vocês vão para... saiam das cidades. Entende? Mas o primário é para Roma. Então ele vai explicando tudo isso aí. Até a volta dele vai dando sinais. Então, muitos desses sinais tem a ver com o tempo do fim. Por isso que eu botei aqui, ó, será que isso aqui tem a ver com... Será que é o fim? Será que isso aqui que é o Armagedon? A gente sabe que não, mas é um sinal. Fala guerras e rumores de guerras. Os sinais são os seguintes, as guerras eram a cada 100 anos, elas passam a ser 50 anos, depois elas passam a ser a 5 anos, depois elas passam a ser 2 anos, a cada 6 meses, e agora nós temos uma guerra a cada semana, uma explosão a cada horas. E assim até Jesus voltar vai ficando mais perto, igual as dores da contração, né? Quando a mulher estoura a bolsa, vai... Não é isso? Quem tem filho aí? Vai... estoura e vai meia hora, depois 15 minutos, até né, a dor ser mais forte. É mais ou menos essa ideia que Jesus passou. O número de... Uma coisa que chama a atenção, Jesus falou várias vezes aqui a questão da vida. O número de suicídio no mundo, ó, são uma morte a cada 40 segundos, pessoas se matando. Né? Que é a questão que Satanás sempre quis levar o ser humano, ele perder a esperança. Né? Vocês conhecem bem aquele ditado da igreja que é bem falado, né? Você fica tanto dia sem comer, tanto dia sem água, mas sem esperança, né? Aí fica pouco tempo. Depois nós temos aqui a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Esse é o público. Irmãos, eu vou fazer só um apelo para vocês. Quem aqui é adventista de berço sabe que o número de jovens na nossa igreja vem diminuindo a cada década. Né? Então, a força maior é de jovens. E o apoio deve ser maior, esses que nós temos. Inclusive as novas gerações, né? A igreja tem falado muito sobre isso. E às vezes tem conflito de gerações. E a gente tem que entender, tem que haver um diálogo. Né? Eu sinto isso, por exemplo, no meu distrito. Às vezes não há um diálogo entre os jovens e os mais velhos. Às vezes. E é preciso haver esse diálogo para que não perca mais jovens. Entende? Quer dizer que os mais velhos são culpados? Não, não é bem isso. Mas talvez o diálogo. Ouvi-los, depois... Porque se você não ouvir, você não vai entender. Então, você tem que ouvi-los para poder ensiná-los. Eles dão abertura se você ouvi-los. Se você só falar, eles levam, né, nisso aqui. Por isso que nós temos essa questão. Aqui tem vou passar essa parte. E aí nós chegamos num período aqui que nós temos que entender bem, os eventos finais entender 7 igrejas. As 7 igrejas, elas são, nós entendemos, adventistas, primeiro, que elas existiram, essas igrejas. Aqui, nós sabemos que era a Ásia Menor, né? Nós estamos estudando isso na lição. Né? Por exemplo, Éfeso, a gente está estudando a carta que Paulo escreveu para a cidade, para os Efésios, é a mesma cidade do Apocalipse, é a mesma que o primeiro anjo, é a mesma que João lá recebe as cartas. Só que Deus escolheu 7, tinha muito mais cidades aí. E você vê cartas de Paulo, inclusive para essas daí, ó, que foi perdido. Existem 4 cartas de Paulo a Coríntios. Nós temos quantas na Bíblia? 2. Nós temos a primeira e nós temos a terceira. Nós não temos a segunda nem a quarta. Complicado, né? Nós temos uma carta de Paulo, e está escrito lá, ele fala isso. Há uma igreja, não sei se é Laodiceia ou Pérgamo, mas não tem aqui na Bíblia. Porque tinha muito mais igreja aqui, ele escreveu bem mais. E João tinha muito mais igrejas. Só que Deus escolheu essas cidades, nessa época, porque elas tinham características que iriam abranger o futuro. Por isso que tem partes na carta que parece que ele está falando para a época de João, mas tem partes que não encaixam para a época de João. Porque ele fala assim, ouça o que o Espírito diz e as promessas. Ao que o vencedor dá-lhe ele. Ele está falando, vou dar, não está falando que vai dar agora, entende? Então a gente está vendo que é para o futuro. Então, a gente estuda as características dessas cidades, desses períodos, e consegue entender na história aonde que elas se encaixam. Então, são 7 períodos de Deus com a igreja.
As 7 igrejas do Apocalipse, elas refletem o estado espiritual da igreja na história. Os 7 selos de Deus, ele está falando com a questão política. Aqui é uma questão o quê? Espiritual. Vou repetir. As 7 igrejas são 7 períodos espirituais. Como que a igreja estaria em cada período da história? Os 7 selos é a parte militar, política e militar na história. As 7 trombetas é o juízo de Deus contra os ímpios, só que com misericórdia. Entende? É misturado. É a ira de Deus misturado, o cálice está misturado. E as 7 pragas é a ira de Deus sem mistura. Entende? Então tem uma diferençazinha. É o período. Este período aqui é da cruz até a volta dele. Este período se acha nas 7 igrejas, nos 7 selos e nas 7 trombetas. Por quê? Porque Jesus Cristo está atuando na intercessão no santuário celestial. E que compartimento equivalia a isso no santuário terrestre? Que parte do santuário equivale a só a intercessão diária, o contínuo? Que o sacerdote só atuava de dia 2 vezes ao dia. No santo. Então, período de intercessão, de expiação, é do ano 31, quando ele é crucificado, até 1854. Deu para entender? Então, todo o movimento de Cristo no santuário celestial interfere na história. Por que só as 7 pragas, elas saem daqui, elas vão para eventos finais? Porque Cristo já não está mais no santo. Quando fala-se de 7 pragas, você tem Apocalipse 15 e Apocalipse o quê? 16. Ele está saindo do Santíssimo. E saindo do Santíssimo é a expiação. Então já não pega nesse período histórico aqui. Ó. Quando que ele começa a fazer a expiação? Então tem que ser as 7 pragas só pode ser depois daqui. E é isso que a gente vai tentar estudar. Esse período, um período daqui, ó. Ou seja, os eventos finais, eles ocorrem a partir do tempo do fim. Então, a gente vai traçar uma linha de eventos a partir do tempo do fim. Quando que começa o tempo do fim? Ele começa no final do período lá de Daniel 7. 1260 anos. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Vamos abrir aqui em Daniel capítulo 12. Irmão, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, viu? O pastor Rodrigo Silva ele deu uma matéria de filosofia e deu, acho que... Não deu, só deu filosofia. Foi. Quando ia ser arqueologia, veio o pastor Milton Torres. E ele falava sempre pra gente, ele falava assim, olha, a vergonha não é você perguntar o que você não sabe, né? Ou que você está com dúvida, ou que você questiona. A vergonha é depois você sair sem saber, e ficar com aquilo, entende? Então, depois dali eu comecei a perguntar, ele até mandou parar de perguntar, que eu estava perguntando muito. Daniel, capítulo 12. Diz assim, ó. O verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. E aí ele fala, muitos esquadriarão e o saber se multiplicará. Isso aqui é o livro de Daniel. Olha, muitas pessoas vão começar a estudar o livro, o rolo, né? Na verdade não tinha livro, é um rolo. E eles vão começar a entender. Aí ele fala para Daniel, então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros 2, um do lado de um rio, o outro lado, e um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão essas maravilhas? Ele queria saber que era quando Miguel vai se levantar, quando vai ter o tempo de angústia, quando que o livro vai ser entendido. Aí no verso 7 ele diz assim, ó, ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
Aí ele fala o seguinte: depois desse período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, depois de 1260 anos, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas se cumprirão. Então, ele vai ter uma perseguição que vai durar 1260 anos. Quando acabar essa perseguição, aí vai começar o tempo do fim, que aquele livro vai ser aberto. Porque aqui, ó, vamos aqui, ó. O verso 4. O livro está o quê aqui? Ele manda encerrar e o livro está o quê? Selado. Agora, abre para mim Apocalipse 10. Eu falei para você, a gente vai comparar texto com texto. Apocalipse 10. Alguém pode ler o verso 8? Voz de FM. Isso. Agora o livro está o quê? Está aberto. Que livro é esse? É o livro de Daniel. Agora ele parece aqui aberto. Só que ele só abre depois do quê? Depois dos 1260 anos. Eu já estou pulando aqui essa parte, não vou explicar 1260 anos. Então, depois vocês perguntam para o outro aí que período é esse. Mas começou em 538 e terminou em 1798. Vocês conhecem com a prisão do Papa Pio VI, né? Então, o livro ele só começa a abrir a partir de 1798. É aqui que começa os eventos finais. E ali começa o saber multiplicar. Isso. Porque olha só, já pensou que não tinha, são 3.000 anos, 1.000 anos antes da morte de Cristo, já passaram 2, não tinha tecnologia, não tinha nada. E como de 1900, de 1800 para cá, de repente criaram carros, aviões e tudo. As pessoas fazem gente só agora e antes não, então faz sentido agora falando, porque o saber, a inteligência, eles multiplicaram, né? Isso. É isso. Eu já ouvi algumas discussões sobre isso aí. Esse saber se multiplicará. É sobre o livro somente, sobre a ciência somente por homens. Primariamente é sobre o livro, sobre as profecias de Daniel. Porque aqui eles começaram a estudar um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando eles começam a estudar isso, eles achavam que Jesus Cristo ia voltar. E para onde que eles vão? Para o livro de Daniel. Mas ele é aplicado para ciências também. Porque depois daqui começa a ser mais rápido. Mas, assim, primeira... Sim. Isso. Aqui é o tempo do fim. Lembrando que o tempo do fim não é o último tempo, tá? O final do tempo do fim que é o último. Isso, por isso que ele fala tempo do fim, não fala... veja, tá ao contrário. O tempo do... Isso. Começa aqui. Então, a gente vai chegar. Ela já adiantou. Só que é o seguinte, ó. É aqui que vai entrar muitas questões que vocês vão ter na internet, gente ensinando errado. Vamos voltar um pouquinho? O verso 6. O verso 6 diz assim, ó. E jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Já não haverá demora. Só que é o seguinte, a tradução correta, se alguém tiver aí, essa tradução é não haverá mais tempo. Tem alguém escrito aí não haverá mais tempo? Todo mundo tem a mesma Bíblia. Na King James? Não, a melhor tradução é a... Hã? A melhor versão hoje é a Almeida século XXI. Tem alguém aí com a Almeida século XXI? Aqui, Gênesis 16, 11, Tempo ou demora? não haverá mais tempo. Tempo? O 10, 6. Não haverá mais tempo. 10:6. Isso. Então, agora a gente foi para a palavra. Existem 2 palavras para tempo, em grego. Uma relacionada ao tempo nosso, né? Que tem o Cronos e outra. Aí tem a outra palavra, que vai para o tempo profético. E o João usou o tempo profético aí. Entende? Ele diz assim, não tem mais tempo profético. E tem diferença, né? Tem. Demora em tempo. Não vai demorar mais. A melhor tradução é tempo, porque existem 2 Não palavras. tem mais tempo, esse é o último tempo. E demora, não há. Isso. Não, aqui, esse verso, no grego mesmo, se você pode procurar na internet, a melhor tradução aqui, não haverá mais tempo. E o tempo aqui é profético.
Como é que a gente trabalha com o tempo profético? Um dia que vale o quê? Não tem mais isso. Ele quer dizer o seguinte: depois que o livro for aberto, que o homem comeu o livro, for doce, depois não amarga o quê? No estômago. Quando que aconteceu isso? Então, depois de 1854, porque se vocês forem ler aqui, o verso 10, tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, na minha boca era doce. Vocês conhecem essa história? Tempo profético, não. Não tem. É o seguinte, depois de 1854, da maior profecia da Bíblia, que é os 2.300 anos, não tem mais tempo profético. Milênio é quanto? É 1000 anos literais. Entende? Mas vocês vão ver na internet gente fazendo cálculo. Com tempo, você vai ouvir, com todo respeito, Samuel Ramos, por exemplo, fazendo cálculo. Não tem. Não, é tudo literal. Milênio é milênio. Ah. Não tem mais contagem, é só eventos. Só os eventos. Só os eventos. Quantos aqui tem eventos finais? Então, peguem os 2 primeiros capítulos, tem mais de 4 textos de Ellen White explicando isso aqui. Ó. Não façam mais previsão para a volta de Cristo. O tempo não é mais um problema da igreja. Agora é só se preparar e prestar atenção nos sinais. Não se preocupem com o tempo. Isso. E ela usa Atos. Ela usa Atos. Que ela fala assim, vocês não têm que se preocupar com o tempo. Lembra desse texto de Atos? Não lembra? Vamos lá, Atos, olha só. Acho que é 1 ou 2. Um 7, né? Respondeu-lhes. Não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O verso 8 diz, então, vocês vão receber poder para pregar o evangelho. E aí, Mateus 24, ele falou, né? Quando este evangelho, inclusive, ele fala, este é um pronome o quê? O pessoal de português aí, né? Este é um pronome demonstrativo. Ele não fala quando o evangelho, ele fala este evangelho. Por quê? Porque ele sabia que ia ter o quê? Especificou. Quando só isso aqui, não é qualquer evangelho. Quando o evangelho verdadeiro for pregado a todo mundo, e outra coisa, ele não está dizendo que todo mundo ia ser batizado e que nem todo mundo ia se converter. Ele não fala isso, né? Ele fala o seguinte, quando todo mundo conhecer o evangelho, aí... E tem países que não sabem, esses países que não... A China. A China não sabe do evangelho. Não sabe nem quem é Jesus. Entendi. Por isso que Paulo fala lá, né, ainda que ou até um anjo vindo do céu. Outro evangelho. Gálatas 1, verso 4. Mas é fácil entrar na China, né? Que é 1.300.000.000 só. Não é fácil. Vai ser só por Deus. Lá só... Ela não pode usar, eles não têm acesso à internet. Não é limitado. Tem tráfico de Bíblia na China. Tem que pegar, mandar os paraquedinhos de Bíblia e jogar. E Tem os paraquedinhos do rádio também que jogam. do rádio, né? Na Coreia do Norte tem muito lugar. Os muçulmanos lá, né? Eles são contra. Então é algo sobrenatural. Eu vejo isso. Vocês podem ler o Mensagens Escolhidas, o volume 2 lá, que tem que ter poder sobrenatural para terminar, senão não termina. Tá, então, só quando lá for pregado, então, Com todo não mundo. tem como acontecer sem ser pregado com todo mundo. O evangelho. Só que é o seguinte, conforme vai vindo os sinais, vai ficando mais claro para todo mundo a questão bíblica. Então, quando ele fala que o evangelho vai ser pregado rapidamente, é que vai ficar poucas linhas controvérsias no final. Então vai ser mais fácil também nesse sentido. Sentido de explicar. Você não vai, por exemplo, explicar que Cristo morreu na cruz, mas você vai explicar quem que é o Cristo verdadeiro. O que é salvação verdadeira, né? E o processo de salvação. Então aqui começa, 1798, começa a Revolução Francesa. E aqui tem muitas coisas que a gente deveria estudar na Revolução Francesa. Tudo que aconteceu na Revolução. Foi um grande conflito ali até o capítulo 16. Isso. Aí tá todas as ideias políticas e religiosas. Aqui está o embrião do que vai acontecer. Tá? Lembrando, foi uma revolução não só ideológica, mas teve política, teve religiosa ali. Eles acabaram, por exemplo, eles mudaram o dia da semana.
Eles mudaram de 7 dias, mudaram para quanto? Para 10. Por causa do quê? Trabalhar mais. Eles mudaram a Constituição. Então, sim. Esse assunto lá da França ali é muito pouco comentado e acho muito interessante, muito esclarecedor. E só para ter uma ideia, eu uma vez fiz um sermão sobre esse assunto e antes eu tive a curiosidade de ver o que os irmãos sabiam sobre o assunto. Eu fiz uma pesquisa e fiz algumas perguntas só sobre quem são as duas testemunhas. Eu fiz uma pesquisa e coloquei 5 opções. Foi estabelecedor para o resultado. Marcaram Moisés e Elias? A maioria. Quer dizer, empatou com a verdade. Ainda não, mas é complicado, entende? Mas todas as opções receberam várias notas. É importante a gente conhecer, né? Porque a gente conhecendo a Revolução Francesa, a gente vai interpretar Apocalipse 11. Apocalipse 11 tem a besta que emerge do abismo. Então nós temos três bestas ali, que na verdade a palavra melhor seria monstro. É monstro. Então nós temos 3 monstros. O monstro que sobe do mar, o monstro que sobe da terra e o monstro do abismo. O primeiro monstro é o do abismo, que é o ateísmo. O ateísmo, né, que vai para o lado onde eles foram. É o seguinte, a visão... Irmãos, o marxismo, o ateísmo, eles são um contraponto da religião que perseguiu durante 1260 anos. Se você começar a estudar esses autores, né, comunistas, socialistas, eles falam da religião, mas não é do adventismo, nem existia adventismo. Eles estão falando do catolicismo, da opressão. Aí você vai entender que o que eles tiveram de religião foi isso. Não, sim. Só que como o salmista fala, um abismo puxa o quê? Outro abismo, entende? Foi um abismo puxando o outro. Então, quando ele fala de religião, ele não conhece o verdadeiro evangelho de Cristo. Ele conhece aquilo que ele viu durante a história. Perseguição, a Inquisição, é isso. Ele fala, por exemplo, a igreja, as pessoas que não faziam parte da elite eclesiástica podiam ler e estudar? Não, é por isso que o Marx fala que a religião é o ópio do quê? Lógico que ele vai falar. Ele não deixa nem os caras estudar e fica controlando todo mundo agora. Se fizer um remédio, é macumba, é feitiçaria, é bruxa jogada. O Galileu Galilei teve que ir lá quase enforcado, né? Dizer que era o Sol que girava em torno da Terra. Aí ele cochichou pro outro assim, mas é o contrário, tá? Mas aí voltou, né? Senão ele ia ser enforcado. Então, aí eles têm essa visão de religião. Então, por isso que é difícil. Por que tem um número crescente de ateus? Porque eles veem, por exemplo, na televisão, um charlatão falando do nome de Deus, pegando dinheiro das pessoas. Vê uma igreja que não deixa de estudar. Então, o evangelho verdadeiro não chega nele, por isso que ele vira ateu. Mas quando ele conhece realmente, ele tem essa experiência. Olha, o presidente da Sociedade Criacionista Brasileira era um ateuzão. O Dr. Rui Camargo Vieira, não sei quantos viram falar nele. Ele achou um livro sobre as profecias de Daniel do Isaac Newton. E aí conheceu a igreja adventista e ficou fascinado. Começou a acreditar em Deus. Vocês são formas, por exemplo, o diabo, né, de tirar a atenção de Cristo, né? Foco de Cristo. Tipo, a revolução, o marxismo. Eu pego outros temas. Porque forçando não dava, né? Então tinha que convencer. Ele viu que matando não dava, então tem que... Aí foi para outra estratégia. Mas aqui tá as cores da bandeira francesa são as cores da bandeira americana. A deusa da razão, que eles levantaram uma estátua, lembra? A deusa da razão, a estátua é o presente que eles deram para os Estados Unidos. A estátua do quê? Verdade, foi o presente deles. Então, as bases constitucionais dos Estados Unidos vêm aí. Essas 3 cores representam 3 dilemas que tinham lá. Liberdade, igualdade, fraternidade. Que a gente vê bastante em sociedade, né? Como a maçonaria e o espiritismo por outro campo. Então, essas bases todas vieram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos se formam com essa base. E é lá nos Estados Unidos que começa, então. Depois, nós temos, então, 1854, o grande desapontamento e o surgimento do adventismo. Lembrando aqui, irmãos, por favor, a igreja não crê
que depois dessa data tem princípio de ano em cumprimento profético. E depois nós temos o evento que a Sora White destaca. A partir daí, ela tem a primeira visão dela, alguém lembra? Do caminho estreito. Começa então o processo, não é uma mensagem, não dá para pregar, ficar pregando agora, mas ele começou de lá, e é um processo divisor de águas, que é a sacudidura entre o joio e o trigo. Então, o primeiro evento, a partir de 1854, do surgimento do Adventismo, é a peneira. Então, não vai começar, já começou. Nós já estamos numa sacudidura. Aí começa a entrar no meio do povo de Deus, ou por fora, fábulas, onde vai começar a mudar. Só que a separação é só no final. Mas já começa, já vai saber, sabe-se, não a gente, mas Deus sabe quem é joio e quem é trigo. Não compete a nenhum de nós agora ficar dizendo. Né? Inclusive, a característica do joio é sempre achar que os outros são joio. Ele é o único trigo. E ela disse que eles que continuaram olhando para Cristo, que continuaram indo. Agora, aqueles que se desviaram, olhar, caíram do caminho lá. Então, é bem interessante, a gente começa a desviar as outras pessoas que não são modelo para a gente dar Cristo, é o trigo. E na parábola fala que são bem parecidos, né? E aí as pessoas querem separar. Eles dizem, não vai separar não, porque pode dar problema. Às vezes, no lar, tem dois que são pessoas de oração, estão seguindo, e tem dois que estão brincando, né? Levando as coisas na brincadeira. Então, eles estão ali, ó. E se você tirar um, vai levar o outro, né? Não é agora o momento. Entende? Não é. E quem vai fazer isso é o próprio Deus. Então, nós temos essa escalinha aqui. Vamos para cá. E após, então, o que vai fazer mesmo? Vai mostrar quem era trigo e quem era joio. Vai ser, então, o tempo de angústia. E o tempo de angústia, ele vai mostrar quem que era trigo, que estava se preparando, e quem era joio, que não estava. Tem três fases do tempo de angústia. O tempo de angústia prévio, que é antes do fechamento da porta da graça. Fechou-se, é assim, ó. Tempo de angústia é um período assim, ó. Certo? Aí começa, eles dividem. Tempo de angústia prévio, que é aquele período que está para sair o decreto dominical, saiu o decreto dominical, ou está para sair, e vai se fechar a porta da graça. Por isso que as pessoas estão indo para cidades, saindo das cidades grandes para cidades pequenas, e depois nem pequena pode, não tem mais lugar para... Que é mais ou menos assim, né? A visão passada de Ellen White. Aí fecha essa porta da graça, e começa a cair as 7 pragas. A gente só vai saber que fechou a porta da graça quando as pragas caírem. E a gente não tem um evento que marque, a não só o que depois. O decreto dominical, a porta da graça só se fechou para o adventismo. Não fechou para fora. Quando saiu o decreto dominical, já dentro da igreja já está dividido. Já fechou a porta da graça. Ela se fecha primeiro para a casa de Israel. Entende? Porque, veja, sai o decreto dominical. Que a Sora White diz, a Bíblia, né? Usando a White, é Apocalipse 18, verso 4. Sai dela. Esse espaço entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça é por sair dela, povo meu, não é pra gente. A gente já está separado já. Entende? Porque como é que ele vai pregar o evangelho se não recebeu o poder do Espírito Santo? Aí a pergunta é, e quem não recebeu o Espírito Santo? Ele sabia? Quanto mais é dado, mais é quem? E ali também uma pessoa que já foi adventista, abandonou e não continuou até. Também fechou para ele. Também. Ele já foi, né? Depende também do quanto ele conhecia também. Não, mas estou falando de um conhecedor. Do conhecedor? Tem aquela profecia de Ellen White, né, que fala que muitos que estavam lá, as estrelas que se apagaram vão voltar, né, brilhar no final. Ela fala dos homens de cabelos de aço, acho que é uma expressão assim, que são aqueles homens, a expressão cabelo grisalho, né, mais experientes, que vão estar na frente da obra, fala disso. Tá, e falar que as pessoas vão receber o poder do Espírito Santo para pregar o evangelho. Quem não receber é porque também não está perdido. Mas tem a ver com quem se esforçou antes? Tem a ver com isso aqui, ó. É a meta reforma.
Tem a ver com aquele que não se habituou, não se unificou. Nós estamos, exatamente, nós estamos, justamente Satanás está trabalhando muito para que não haja isso aí. Porque ali é o perigo, eu vou me envolver lá no futuro, eu vou me envolver lá, eu vou fazer lá. É perigoso, se eu não faço hoje, eu não vou fazer lá também, eu não vou me envolver lá. Não vai, né? É. Muito difícil, né? Eu deixo para fazer lá, eu deixo para... É muito perigoso isso, Paulinho. Dá para terminar, porque a parte. Dá sim. Eu vou só terminar isso aqui, ó. Inclusive, esse é o 1, depois tem mais 3. Mas é rápido. Eu só quero explicar isso aqui para terminar, tá? O reavivamento, ele é antes da reforma. E é isso que nós estamos tendo um problema na igreja. Porque tem pessoas querendo reformar a igreja, sem ter reavivamento. E nós temos o outro lado, querendo ter reavivamento sem ter reforma. Todo verdadeiro reavivamento, ele tem uma reforma. Tá? Não existe pessoa que teve um encontro com Cristo que não mudou. Todas elas mudaram. Mas não porque elas tinham méritos, mas porque o poder de Cristo transformador. Né? E aí que está a questão. Por exemplo, onde que está o problema do reavivamento sem reforma? No emocionalismo. As pessoas vêm, elas vão para o culto. Eu senti Deus. Mudou, saiu, acabou. Chora tudo, é só aquilo. O sentir é muito forte. Não estou falando que a gente não tem que sentir. Sente, é um ser humano. Mas é só isso. Não sentia, não sentia. Então, é muito forte essa questão de, teve um reavivamento aqui. E não é só porque veio numa programação, a igreja estava cheia. Tá? Você vai ter um monte de igreja. Hoje, por exemplo, você vai andar, tá tudo cheio. Né? E o que mais tem igreja é isso. Mas não é isso. Reavivamento. Reavivamento significa a pessoa entender os seus pecados, ela ser consciente do seu pecado. É a mensagem da justificação pela fé. Inclusive, é uma mensagem que nós deveríamos conhecer, mas parece que nós temos que reviver algo que já era tão simples. É algo que Deus imputa na gente. Ou seja, o perdão dos pecados. Então, nós temos que nos sentir perdoados. E hoje o maior problema, e eu percebo dentro da nossa igreja, agora eu estou falando da nossa igreja adventista, é a culpa. É muita culpa. É a visão errada de Deus. Acham que Deus é um Deus que castiga, não vou fazer isso porque... Sim, visão errada. E a culpa, é muita culpa. Porque tem muita acusação. Entende? Sim. É muita acusação da pessoa mesmo, ela se cobra. É que o perdão, ele requer o seguinte, ó. O que é o arrependimento? O que é o arrependimento verdadeiro? O arrependimento verdadeiro, eu entendo que eu errei e eu quero abandonar. Mas tem um remorso. E esse é o problema. A gente confunde o remorso com arrependimento. O remorso é você ter consequências do que você fez de errado. Isso sente culpa. Entende? É simples. Uma pessoa, ela errou, não é algo público, ela pecou, e ela se sente indigna de fazer algo para Deus. A gente pode cantar uma vez, chamar a menina para cantar, ela diz, não, eu estou em pecado. Já pediu perdão? Ele perdoa. Certo? Na verdade, ele não diz que quando a gente confessar nossos pecados, ele não é fiel e justo para nos perdoar? Então, se tu vai abandonar, ele perdoa. Só que o que tem na cabeça da gente? Que perdão é sentimento. E não é. Perdão é razão. A partir do momento que eu creio isso aqui, que eu pedi, me arrependi, Deus perdoa. O pecado também se tornou algo de sentimento. Tanto que tem umas coisas assim, não, isso aqui para ti é pecado, mas para mim não é. Entende? Só se ele sentiu que é algo. Entende? Porque ele tem que sentir que é uma coisa ruim. E outra coisa que é racional, é certeza da salvação. É racional. Se eu creio em Cristo, nas obras de Cristo na minha vida, quando perguntarem, você tem certeza da salvação? Eu levanto a mão. Porque a minha fonte, ou seja, o meu exemplo é Cristo, não sou eu. Nossas obras são o quê? Então, é isso, é reavivamento. Reavivamento é oração, é o estudo da Bíblia. A reforma é a resposta. Quando eu oro, eu me levanto também. Oração. Então, eu já creio, os discípulos oraram 10 dias. E eles foram lá para o meio do povo. Eles não ficaram só orando. Então, lembra quando tem um projeto, já vou terminar. Lembra quando tem um projeto nosso, aquele projeto dos 10 dias, que a gente tem no início do ano? Por que só vai ter só um projeto? Porque não é algo, tem que ser algo que vem de aqui, ó.
Decisão. Não pode ser um projeto da igreja, tem que ser um projeto de vida. Os 10 dias, entende? Não é só em fevereiro, tem que ser na minha vida. Aí eu decidi, eu creio e vou para ação. Entende? Eu tenho vergonha, eu faço isso de errado, vai lá. Os discípulos só entenderam que eles eram pecadores quando eles começaram a pregar o evangelho. Lembra do Monte da Transfiguração? Eles foram lá para o Monte da Transfiguração reclamar porque eles foram expulsar o demônio. O que Jesus disse para eles? Faltava eles entenderem que eles precisavam de preparo espiritual. Que eles precisavam depender. Eles estavam autossuficientes. E autossuficiência é o pecado de Laodiceia. Eu já sei tudo. Eu sou adventista. Eu sei de tudo, não me falta nada. Pronto, está tudo bom. Não preciso. Entende? Autossuficiência. Por isso, pastor, como o pastor disse, quem quer que está salvo, levanta a mão. Isso não é ser meio... E, tipo, Jesus fez a parte dele, tá? Mas eu tenho que fazer a minha. Então, dependendo de que você tem certeza, pode ser errado. Se eu tenho certeza porque eu faço as coisas, é igual o jovem rico. Entende? Agora, se eu tenho porque Cristo me perdoa, se eu creio nisso, agora, se eu duvido da salvação, se eu duvido, Satanás tem certeza que eu estou perdido. Entende? É uma questão de crer que Cristo me ofereceu, é a graça. Porque assim, vamos ser sinceros, diante de Cristo aqui, quem que é o melhor aqui? Ninguém, entende? Quando você põe em Cristo, todo mundo é igual. E aí você tem que confiar nos méritos dele. Aí por isso que eu tenho que ter certeza da salvação. Eu ouvi um comentário, né, que eu nunca tinha entendido muito bem a história da ovelha perdida. E eu achava que isso era meio injusto. O pastor saía de lá das 99 e ficar aquela perdida. Então Jesus disse que houve mais regozijo por um pecador que se arrependeu do que por 99 que não necessitam de arrependimento. Sim. Mas por que isso? Porque esses 99, eles acham que eles não precisam, que eles já estão salvos. Entendeu? O que a gente entende por salvação, a certeza da salvação, é justamente na obra de Cristo. E você vai ter sempre esses dois tipos de pessoas no mundo. Quando que começa isso? Caim e Abel. O Caim, ele não reconheceu que era pecador. Até aí nós estamos, eu concordo com o senhor. Só que ele não reconhecia pelas suas obras. Porque ele achava que o fruto era melhor do que o sacrifício. E vamos ser sinceros, era. Era. A olho nu era. Humanamente era. Não era o que reconhecia que ele era um pecador. E o problema não era o fruto, porque você vai ler Levíticos, Deuteronômio, fala que Deus aceitava. Tinha que... Não tinha o sangue, né? Não tinha. Então, mas por trás daquilo ele achava que ele era bom. Inclusive a Sorode fala que ele achava que a culpa toda, se tinha pecado nele, era culpa do Adão, que não foi ele que pecou. Agora, o Abel, ele reconhece que é pecado. E quando ele reconhece, ele tem salvação. Então, a certeza desse aqui de salvação não é nas suas obras. É nos méritos de quem é do substituto. Então, por isso que nós temos que ter certeza naquele que nos chamou. Em Cristo. Não posso ter nas minhas obras. Eu tenho certeza disso. Só que, por exemplo, eu não tenho certeza se eu posso, porque eu não sei qual é. Talvez eu tinha na cabeça tem que ser muito perfeito, entendeu? Você sabe. E aí isso, pra mim, eu fico muito preocupada. Mas aí é gosto de Jacó, né? Tu sabe quando a gente vai ser perfeito? Não, eu sei que não. Mas entender que é difícil eu dizer, não. Sim, porque só pelo amor dele, tipo, porque ser perfeito igual quem? Não, mas é que... Não, senhor, não, mas eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. É muitos pensamentos que vem na nossa Não, eu sei o que é isso. Você não achar meu louco. Eu nasci nessa igreja, eu sei o que é isso. Parece que eu tinha que cumprir regras, senão Deus não me aceita. Ao contrário, ele me aceita primeiro. Isso. Existe o esforço humano, mas esse esforço humano ele é ligado ao esforço divino, à transformação divina. Entende? Então, a perfeição humana, ela está no nosso estágio. A gente nasceu pecador. E qual que é o problema dessa questão de ser perfeito? É que prega-se que nós temos que ser perfeito como Jesus. E sabe como nós vamos ser perfeitos como Jesus? Nunca. Nem no céu. Porque ele é Deus.
O consultório é 5h30. Na minha cabeça, meio-dia de sexta, a gente já tinha que estar tudo limpo, tudo perfeito, nós perfeitos esperando. Sabe, eu não consigo acreditar que eu posso estar 5h15, ali 5h25, pronta. Para mim, tipo assim, isso já é... Pecado. Não é pecado, é questão de eu não estou me esforçando o suficiente, entendeu? Sim. Então, tipo, aí essas coisas que parecem assim, que é difícil salvação, tipo, para ter certeza, porque parece que Deus vai querer que a gente se entrega mesmo. Chega sexta-feira, sexta-feira, principalmente no trabalho, entendeu? Então, aí é o sentido do reavivamento é você ter prazer, mas aí você precisa entender. Por exemplo, não é meio-dia, o cerrado, mas você entender que o sábado é tão prazeroso que você quer recebê-lo. Entende? Não por uma obrigação que tem que fazer, senão, mas porque você entende o sentido daquilo. E está agradecido a Deus, entende? Gratidão. Isso. Hã? Sim, mas isso precisa do quê? É um passo a passo. Isso, para alguns, um pouco mais rápido, para outros. Isso vai se tornando um estilo de vida. A gente tem a décima crença. Nós temos 28 crenças, são 6 doutrinas, e nós temos a 10ª. Nisto cremos. Né? Tem a experiência da salvação. A justificação é passado. O presente é a santificação. A justificação é um ato que Cristo fez por mim. Só que a santificação é um ato que Deus... Não. É aí que está. Não é eu. É o que Cristo faz em mim, através do Espírito Santo. E é aí que está o prazer. É uma transformação de mente. Lembra lá de Coríntios? Nós somos uma nova... E isso leva um processo. E é nisso que está o quebra-cabeça aqui. Ó. É querer trazer o quê? A reforma. Sem reavivamento. Por exemplo, já viu algum morto ele restaurar a cova dele? Ele tem que voltar a ter prazer. Prazer espiritual. Prazer de estudar a Bíblia, prazer de pregar o Evangelho. Esse ano eu estava brava, se eu não conseguia estar pronta esta parte, tá? Mas que nem hoje. Agora eu estou mais tranquila. Chegou hoje 5h15, aconteceu um problema e eu consegui, eu não fiquei estressada sabendo que já era 5h15 e só tinha hoje para resolver esse problema. E eu só peguei o celular na maior tranquilidade, mandei mensagem para a pessoa respondeu na hora, aí mandei mensagem para outra respondeu na hora, deu 5h30, estava resolvido o problema. Eu vi que era Deus agindo, só que sem eu ter pedido, só porque o sábado começava às 5h30, entendeu? Pastor, mas a justificação de Cristo, né, a santificação. Porque assim, Deus trabalha com o poder divino humano. Tem a parte também. Sim. Assim, se a gente fala muito só divino, pode ser que vai aqui, pode achar, não, Deus faz tudo e eu não tenho mais isso, não. Porque assim, tem o meu esforço, tem a minha renúncia diária, né? Tem o meu quebrantamento, né? O meu abandono de coisas que eu sei que pratico. Então, a coisa mais que a gente não fala, porque assim, se a gente fala muito de Cristo, a santificação Cristo faz, só que assim, o Espírito trabalha em nós, só que ele não bota nós para fazer. Ele trabalha em nós e eu vou tomar muito de reconhecer aquilo para buscar. Esforço aí, é aí que tá. Esse esforço, ele é entrado como gratidão, reconhecimento do que Cristo fez. E qual que é o problema? É que esse esforço, quando ele se torna para ser mérito, para ganhar a salvação. Entende? Agora, se não tiver esforço no sentido de agradecimento, é porque não entendeu a graça. Entende? Então, nós temos que nos esforçar, porque Deus só vai trabalhar naquele que deixa. Entende? Esse esforço está, por exemplo, eu botar um relógio para despertar para me orar. Entende? Eu tenho que lutar contra o sono, tenho que lutar contra a preguiça. Isso Deus não vai fazer pra gente. Ele não vai orar pra gente. Nós temos que orar. Ele não vai estudar a Bíblia pra gente. Ele não vai lá pregar. Tanto que ele mandou a gente. Aí existe o esforço humano. A ação divina tá o quê? Eu pregar o evangelho e ele agir no coração do outro. Entende? Mas o problema todo nosso é querer, através disso, achar que nós somos justos por causa que eu estou pregando. Não entender que é algo que eu tenho que ir porque Deus já me trouxe. Tá, e pessoal, nós vamos parar aqui. Que aí eu vou entrar, então eu continuo depois no tempo de angústia, porque o tempo de angústia é que define o outro.